Olá, bem-vindos ao último episódio do nosso podcast do projeto Sofar. E é interessante porque hoje temos connosco a Liliana Marques, da Escola Portuguesa de Podcasting, e que foi quem produziu todos os podcasts. E, portanto, tornou-se óbvio que o podcast pode ser uma ferramenta brutal, brutal. Liliana, dá aí um minutozinho, faz aí o teu pitch, força. Olá, olá. Então, em primeiro lugar, quero agradecer, Camila, o convite para estar aqui. Olha, foi um desafio, mas foi uma grande honra, acima de tudo, estar aqui, ahm, a produzir aqui estes podcasts do Projeto Sofar. Um tema que para mim não tem nada a ver com aquilo que eu faço no dia a dia, mas é sempre fantástico poder aprender. Falar um bocadinho sobre mim, sobre a Escola Portuguesa de Podcasting. Então, nós somos a única escola dedicada inteiramente ao podcast em Portugal, somos a primeira e a única, estamos a trabalhar desde 2021 e dedicamos-nos à formação, à consultoria e mentoria para cada um de nós poder aprender como é que coloca o seu podcast no ar e também produzimos podcast. E neste caso demos aqui todo o apoio logístico de produção, gestão e edição do podcast do Sofar e tem sido maravilhoso poder aprender com todos vocês. Obrigada, Liliana. Para quem ainda não nos acompanhou e não sabe o que é que elas estão a falar, o que é o projeto do sofá? Não é um sofá, é o Sofar. O Sofar é um projeto financiado pela Comissão Europeia através do Erasmus Plus, do programa Erasmus Plus, e é um projeto orientado para a promoção da agricultura social, neste caso do empreendedorismo feminino na agricultura social. O seu promotor é a Universidade de Gazi, na Turquia, uma grande universidade sediada em Ankara, com diversas faculdades. Eles tiveram o interesse de criar este projeto com este tema, porque eles veem as zonas rurais na Turquia muito desertificadas, veem que as mulheres nas zonas rurais têm poucas oportunidades profissionais e entendem que muitas delas têm terrenos, herdaram, ou é da família, ou o marido trabalha na terra, têm quintas, e que, portanto, pela agricultura social podem desempenhar uma tarefa, uma função, desenvolver um negócio que traga um rendimento adicional à família, ao mesmo tempo que produzem algo que tem valor social ou ambiental, ou ambos. Portanto, a agricultura social é precisamente uma agricultura que não é focada unicamente no lucro, portanto, obviamente tem que ser financeiramente sustentável, mas é sobretudo uma agricultura que tem uma componente educativa, uma componente ambiental, uma componente de inclusão de populações com determinado tipo de vulnerabilidades. Podemos pensar, por exemplo, nas quintas pedagógicas, é um exemplo claro disto, as hortas comunitárias, hum, por exemplo, programas educativos que envolvam, por exemplo, as crianças poderem ir a uma quinta, experienciar o trabalho da quinta. Portanto, há muita coisa que se pode fazer no âmbito da agricultura social e quem nos está a ouvir, as nossas empreendedoras, têm aquela casinha na terra, com aquele terrenozinho que era dos avós e que não sabem o que é de fazer. Isto pode ser uma excelente ideia para rentabilizarem essas zonas rurais e ajudarem também aquelas zonas rurais a dinamizarem. Um, quem elaborou este projeto, nós temos parceiros em Portugal, na Turquia, mas também na Alemanha e na Eslovénia. E quem elaborou o projeto foi o nosso parceiro alemão. Estávamos agora, antes de começar a gravar, a falar sobre o parceiro alemão que a Lidiana já conhece, que é um grande fã de podcast. E ele, quando elaborou o projeto, insistiu que realmente se tivesse podcast. Eu até assisti uma discussão no âmbito do projeto. Lidiana, não sabes isto, mas houve uma discussão com os parceiros todos em que alguns parceiros perguntavam: mas para que é importante um podcast? Ele dizia: o podcast é importantíssimo, sobretudo para estas populações rurais. Na Alemanha há muitos podcasts orientados para a agricultura social, para a agricultura no geral, porque as pessoas, estando mais isoladas geograficamente, encontram no podcast uma forma muito, muito boa de se conectarem umas com as outras, de criarem ligações. De facto faz todo o sentido num projeto com este tema ter podcast, e portanto ele insistiu
que cada parceiro gravasse 5 episódios de podcast. Não sabia dessa situação, estava aqui a comentar com a Camila que tem sido aqui um grande desafio, não é? Também para nós, enquanto Escola Portuguesa de Podcast, que estarmos a editar um podcast em alemão, estarmos a editar e estarmos a fazer parte deste projeto que vai juntar aqui um projeto internacional, por assim dizer. Mas a verdade é esta: é que o podcast é uma ferramenta mesmo muito importante e nesses casos em que as pessoas estão mais isoladas, neste caso em que as pessoas não têm acesso a tantos meios de comunicação, de informação, o podcast acaba por ser uma ferramenta tal e qual como acontecia há 50, 40 anos atrás connosco com a velhinha rádio, que todas as famílias tinham um rádio onde se reuniam a ouvir o rádio e as radionovelas e as notícias e tudo o que acontecia hoje em dia, esta ferramenta é o podcast que nos permite ter uma janelinha, agora também com vídeo para o mundo, literalmente. Interessante. É engraçado porque ainda há pouca sensibilização relativamente ao potencial que tem o podcast e o que nós percebemos, por exemplo, com este projeto, para já, para quem gosta, quem quer vir a trabalhar ou já trabalha com projetos Erasmus, cada vez mais aparece o podcast nestes projetos transnacionais, como dos produtos que têm que resultar do projeto. Outra coisa interessante, ainda há pouco tempo, por exemplo, a Liliana, fazendo aqui o à parte, gravou outro episódio de podcast para o outro projeto, que teve também o desafio de ser falado em inglês, por pessoas, nenhuma delas nativa de inglês, não é, Liliana? Portanto, tiveste ali duas pessoas belgas, francófonas, e eu, as três a falar em inglês, e de facto resultou perfeitamente. Lindamente, e correu lindamente. Eu percebi que havia aqui algum receio aqui de parte a parte aqui por não ser uma língua que dominavam, mas correu lindamente esta parte de poder de alguma forma podemos aqui de alguma forma comunicar com o podcast assim desta forma extraordinária, mesmo para pessoas que não são nativas na sua própria língua, conseguiram transmitir a sua mensagem, partilhar as suas ideias e isso é o mais importante. Exatamente. Portanto, o podcast é muito interessante, e eu fiquei muito curiosa com aquilo que o Alexander, que é este nosso parceiro alemão, referiu, sobre o podcast ser tão importante. Ele diz que há podcasts importantíssimos com muitos, muitos seguidores, a nível da agricultura na Alemanha, e a nível da agricultura social. E ele falou precisamente deste facto, da rádio, ainda ter aqui mais tradição, das pessoas estarem menos tempo agarradas aos computadores, por assim dizer, não é? E o podcast até é uma coisa que elas podem estar a trabalhar e estar a ouvir, não é, Liliana? Portanto, isto dá para ouvir já perfeitamente no telemóvel, certo? Sim, sim. Podcast é uma ferramenta mãos livres, ou seja, o que é que quer dizer? Quer dizer que nós não precisamos de estar, mesmo que seja um videocast e que hoje em dia já estamos presentes em plataformas como o YouTube e o Spotify, também com o vídeo, mas nós não necessitamos de estar parados, literalmente, enquanto estamos a consumir este conteúdo. O YouTube é a segunda plataforma onde mais se consome podcast e, na verdade, a maior parte desse conteúdo é consumido apenas em áudio e não em vídeo. Então, não precisamos de estar parados, não precisamos de estar. E de estar parados não é só parados a consumir conteúdo, a aprender como se estivéssemos estaticamente ali numa sala de aula ou algo assim. Não, nós podemos estar a fazer outras tarefas, nomeadamente viagens. Acho que há muita gente que conduz enquanto está a ouvir podcast, a fazer tarefas, as próprias tarefas domésticas, e aqui, quando nós falamos aqui no público feminino, que infelizmente ainda tem aqui uma grande parte do seu tempo ocupado com as tarefas domésticas e da casa, por isso dá perfeitamente estar a estender roupa, a lavar a louça ou outra tarefa qualquer enquanto estamos a consumir e a aprender podcast e a aprender com o podcast. Podemos estar a fazer exercício físico, uma caminhada, ou seja, temos aqui uma potencialidade de ahm, coisas que nós podemos fazer enquanto estamos a aprender, literalmente, ou enquanto estamos a informar-nos, enquanto estamos a divertir-nos.
Quem viaja de transportes públicos, que infelizmente tem que perder imenso tempo à espera de autocarros e lá dentro no trânsito, isto é uma forma de rentabilizar o tempo, de ter o tempo mais útil, não é? Porque a pessoa pode com os auriculares estar a ouvir um podcast. Uma coisa que eu achei por exemplo, eu trabalho ao computador, não é? Mas uma pessoa que tenha um trabalho físico, como acontece na agricultura, que não é um trabalho em que a pessoa esteja sentada a uma secretária, portanto, é um trabalho em que a pessoa anda de um lado para o outro e está a fazer atividade física, efetivamente isto é excelente, não é? Porque pode, às vezes a pessoa está só, passa muito tempo sozinha a trabalhar, se tiver uma exploração pequena, e pode estar acompanhada por um podcast que até lhe pode estar a dar conhecimentos sobre a sua área de atividade, certo, Liliana? Sim, sim, é verdade, é verdade. E temos aqui também uma grande mais-valia, não é? Relativamente a outro tipo de conteúdos. Se nós a usarmos, por exemplo, uma plataforma como o Spotify ou uma plataforma como o Apple Podcast, nós não precisamos de estar ligados à internet para consumir este conteúdo. Nós podemos fazer o download para o nosso dispositivo, seja um telemóvel, um tablet, um computador, aquilo que seja, e podemos depois consumir esse conteúdo onde quer que estejamos, e a realmente estarmos aqui a aprender. Uma das potencialidades que eu vejo no podcast é utilizarmos o podcast como um meio de formação. Literalmente como meio de formação. Uma alternativa aos webinars, uma alternativa às aulas online, uma alternativa às videoaulas infinitas de não sei quantas horas que já ninguém tem paciência, ou até às lives que já ninguém tem paciência para assistir, mas utilizarmos aqui o conceito do microlearning, ou seja, pequenos trechos de aprendizagem, pequenos momentos de aprendizagem, e irmos assim desta forma lúdica, divertida, pedagógica, podermos aprender qualquer área que nós queiramos. Há aqui uma coisa muito importante que geralmente as pessoas ouvem podcast para quê? Para lhes fazer companhia, este é o primeiro ponto. Depois, para aprenderem, é um segundo ponto. E também para se divertirem. Então, se nós conseguirmos juntar todos estes pontos numa formação interessante, que não precisa de ser uma formação longuíssima, lá está, focando aqui em pequenos pontos e utilizando aqui um microlearning, podemos ter aqui pequenos episódios de 5, 8, 10 minutos, não precisa de ser mais longo do que isto, e a pessoa ir consumindo ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do tempo e poder aprender de forma leve. Isto também é aqui uma coisa muito importante. Até faz outras coisas, né, Liliana, que é aqui um ponto Sim, positivo a favor, não é? sim, 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 sem dúvida. Uma coisa que nós falámos no último episódio do podcast, falámos com o Marcelo Rebelo, é que estes negócios da agricultura social são negócios que têm, como eu disse, uma componente forte de impacto social e ou ambiental positivo. E, portanto, os produtos que são produzidos ou os serviços que são entregues, muitas vezes não são os mais baratos ou não são os mais tradicionais. E, portanto, apelam muito aos valores dos seus potenciais clientes, dos seus potenciais parceiros também, potenciais até apoiantes. Às vezes, muitos destes projetos depois têm o apoio de autarquias, o apoio de grandes empresas que veem ali uma forma de criarem valor social ou ambiental. Um, comunicam sobretudo valores, e é por isso que as pessoas são atraídas, não é porque aquela maçã é a maçã mais barata que está à venda na grande superfície, mas porque aquela maçã está à venda num mercado sustentável local e foi produzida de acordo com determinado tipo de princípios, que promovem a inclusão social, que promove a sustentabilidade ambiental. E estes valores têm que ser comunicados. Liliana, o podcast levando a voz, a própria voz de quem desenvolve estes negócios, é uma boa forma de conectar o público com estes valores, de transmitir estes valores ao público. Sem dúvida nenhuma. É uma das coisas que tenho andado aqui a refletir de como é que podemos efetivamente comunicar melhor. E comunicar melhor é comunicar de forma autêntica. E comunicar de forma autêntica é mostrando quem nós somos
em todos estes aspectos, seja o valor do nosso negócio, sejam os nossos valores pessoais que acabam por estar interligados, principalmente quando falamos aqui de pequenos empresários, de empreendedores, os valores pessoais acabam por estar aqui muito presentes. E aqui, o podcast como ferramenta para comunicar estes valores, para ser aqui uma janela onde realmente, verdadeiramente mostramos quem somos, é uma ferramenta ótima. Primeiro, é necessário termos aqui em atenção de não criarmos um boneco e, acima de tudo, mostrarmos efetivamente quem nós somos, comunicarmos com todas as nossas imperfeições, não é? Utilizando expressões que só nós é que costumamos utilizar, inventando palavras às vezes que não existem, mas nós inventamos essas palavras para podermos comunicar. Às vezes, não usando aquele português ou aquela nossa língua toda totalmente correta, mas acima de tudo transmitindo quem nós somos. Porque depois o que é que as pessoas querem no final? Querem saber as histórias de quem é que nós somos, porque é que nós decidimos e defendemos que aquela maçã biológica que em vez de demorar em vez de durar 3 meses, só dura 3 semanas. Mas porque é que ela dura 3 semanas? De que forma é que ela pode ser consumida? Partilhando uma história ou outra, ou uma receita de família que até dizemos quando é que vamos utilizar aquelas maçãs, porque já não estão no seu ponto ótimo para serem consumidas só enquanto maçãs. Ou seja, trazermos verdadeiramente esta comunicação de sermos únicos, tal e qual como a nossa voz. A nossa voz é única, é como a nossa impressão digital, então porque é que nós não havemos de comunicar quem nós somos com esta autenticidade toda? Então, resumindo, sim, o podcast é uma excelente ferramenta para podermos fazer isto. É engraçado que a inteligência artificial agora está em todo o lado e tem aparecido nomeadamente nos podcasts. Mas uma coisa que é curiosa é que de facto depois não tem essa autenticidade, não é, Sim, Liliana? sim, olha, e é uma coisa muito interessante. Hum, Sobre a inteligência artificial, eu acho que é uma ferramenta excelente, acho que é uma ferramenta que nos pode potenciar imenso o nosso trabalho e facilitar imenso o nosso trabalho, sem sombra de dúvida. Agora, também acho que é preciso ter aqui alguns cuidados no que diz respeito à privacidade, no que diz respeito aos nossos dados pessoais e a nossa voz, a nossa imagem também é um dado pessoal, por isso temos que ter aqui algum cuidado QB quando utilizamos estas ferramentas de inteligência artificial e depois por mais perfeita que sejam as vozes ou os avatares que já existem, que nós podemos fazer sobre nós, nunca vão ser nós próprios. Nunca. Nunca vão estar sempre um passo atrás de nós, porque nós só lhe vamos conseguir pôr a informação do passado, nunca a informação que nós vamos conseguindo atualizar no dia a dia, ou seja, eles vão estar sempre um pouquinho aquém. E há aqui uma parte muito importante que é a emoção, a emoção que está na voz, as hesitações que nós temos, os silêncios, o tom, o facto do nosso ritmo ser mais acelerado, ser mais lento em determinados momentos, o facto de vez em quando a voz estar embargada porque há aqui uma emoção, um sentimento que salta mais à vista, esta parte nunca vai ser imitada, nunca. Acredito que vai ser muito difícil termos esta parte e até eu estive presente na Web Summit e assisti a uma palestra onde se falava exatamente sobre isso, que a inteligência artificial veio, mas não para nos substituir enquanto a nossa voz e em todo o esplendor que esta voz e esta presença tem. E é interessante que o podcast tem essa componente de autenticidade, não é, Liliana? Porque, como tu disseste muito bem, a nossa voz. Há aqui outra questão que eu acho que é muito importante. Eu vejo na nossa comunidade muitas das nossas parceiras, que são empreendedoras, que quando começam a perceber que para manterem os seus negócios competitivos têm que se mostrar um pouco mais do que gostariam, não se podem esconder atrás dos anúncios impessoais, que saltam que nem cogumelos nas nossas redes sociais e que já ninguém olha para eles, e que têm que começar a aparecer, têm que começar a aparecer e uma das formas de aparecerem também, como tu referiste no início, é os webinars, é os vídeos, é os lives. Acontece que tudo o que implica uma produção visual é muito mais exigente, não é? E sobretudo para pessoas que nunca se mostraram muito, e que têm alguma dificuldade em aparecer dessa forma. Isto é desafiante,
levanta aqui questões de timidez, de privacidade, e também existe uma produção. Por exemplo, nós hoje estamos aqui a falar das nossas casas com as nossas câmaras que não estão fantásticas, e com roupas que não são as roupas que nós poderíamos usar num webinar, e estamos aqui muito confortáveis com o nosso chazinho ou o nosso iogurte enquanto conversamos tranquilamente. Nós chegámos a ter também não era podcast, por acaso era um videocast, mas era engraçado porque era o chá das 5 e portanto podíamos estar aqui a beber o chazinho enquanto fazemos um podcast e a falar descontraídamente. E é isto, Liliana, não é? Porque o podcast não exige toda esta produção visual. Sim, Portanto, é mais simples, sim. não é? É Para quem está, sim, é mais não é? simples. Para quem está a começar é mais simples e pode-se começar apenas por podcast. E e mesmo assim, hoje em dia, lá está, com estas ferramentas digitais que nós temos, nós já não precisamos de gravar num estúdio, nós já não precisamos de ter um microfone caríssimo para podermos ter uma boa qualidade de áudio, e nós também já não precisamos de ter uma câmara XPTO para podermos gravar, o nosso podcast. Na verdade, se nós quisermos começar apenas em áudio, podemos fazê-lo sem problema nenhum, e acima de tudo é começar, porque isto da comunicação é muito treino, 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 treino. E vamos ficando cada vez mais à vontade a ouvir-nos, vamos ficando cada vez mais à vontade a ver-nos e mais cedo ou mais tarde saltamos do áudio para o vídeo muito facilmente. Acredito que sim, eu tenho vivido isso na prática ao longo aqui dos últimos anos com os empreendedores e maioritariamente com empreendedoras com as quais eu trabalho, que às vezes até vêm com a ideia do podcast e eu digo-lhes: "Experimenta, testa, vamos ver como é que sai", e depois percebem que a ideia que tinham sobre a criação de um videocast é muito menos complexa do que realmente é. Então, podermos saltar de um podcast para um videocast pode ser um salto que se faz com muita suavidade, não precisa de ser um degrau imenso. E se decidirmos utilizar apenas o áudio, não há problema nenhum, está tudo bem, faz parte. Eu reparei uma coisa interessante, Liliana, é que eu comecei por ouvir podcasts, alguns da Bruá, e eles têm vários podcasts disponíveis no YouTube, mas que não têm vídeo, ou seja, apesar de estar no YouTube, tem um banner. A pessoa entra no YouTube, vê aquele episódio, o banner está lá e, portanto, não está a acontecer nada, e estamos a ouvir o som. Por exemplo, o Gonçalo Elias, que nós entrevistámos aqui há 2 dias, do portal Aves de Portugal, faz a mesma coisa. Eles têm um canal de YouTube onde têm uma série de webinars, mas nesse canal depois tem lá a playlist dos episódios que eles fazem semanalmente, que são episódios mais pequenos, cerca de meia hora, e nesses episódios aparece a imagem de uma espécie de ave que eles estão a falar naquele episódio, mas depois é só voz. E portanto o próprio YouTube está a ser usado, e é o que nós estamos a fazer no projeto Sofar também, ou seja, está a ser usado também como apenas plataforma de podcast. Sim, sim. Apenas como plataforma de podcast e na verdade ele também tem a ligação, RRS, que é a base desta disponibilização do podcast, não é? Este link RRS é assim desta forma que os podcasts são difundidos e o próprio YouTube está a fazer isto. O que é que nós vemos hoje em dia? Vemos as plataformas de podcast a aderirem ao vídeo, porque o que se via inicialmente é que sim, o videocast existia, mas só estaria, hospedado no YouTube. Neste momento, nós já temos plataformas como o Spotify que já disponibilizam o vídeo e vamos ter cada vez mais. Apenas como uma questão de escolha de nós podermos consumir em áudio, sim, mas podermos também ter esta possibilidade de ver o vídeo, de poder saber quem é a pessoa que está por trás daquela voz, de poder acompanhar o que é que aquela pessoa está a partilhar ou está a transmitir também da parte visual, porque acaba por ser uma parte complementar. Então temos este caminho do YouTube que desde sempre recebe os podcasts apenas em áudio e disponibilizando aqui lá está,
um banner visual que é apenas uma imagem, e temos o caminho o contrário relativamente às plataformas que neste momento já estão abertas cada vez mais, e isso tem-se visto, e eu acredito que seja aqui também um movimento destas plataformas, de podermos transformar isto também num videocast e de poder receber esta parte. Acredito que neste momento o podcast está num momento de transição, já se fala aqui de uma nova palavra relativamente ao podcast, nem é podcast, nem é videocast, mas que vai começar aqui a haver uma transição quase como um show, por assim dizer, quase como um programa, onde cabem aqui diferentes aspectos, porque não podemos estar apenas limitados pelo áudio, não podemos estar apenas limitados com o vídeo, já vemos muitos a saírem porta fora, a serem feitos no exterior, a serem feitos de forma, eu diria, não tradicional, por assim dizer. Ou seja, the sky is the limit, é a nossa imaginação é que define os Eu diria limites. que sim, eu diria que sim. Olha, eu posso partilhar contigo, não é? Temos na nossa comunidade o exemplo da nossa Amélia, que tem o seu podcast Tudo com Vagar. A Amélia tem um alojamento local, e também tem um monte no Alentejo, e a maior parte dos episódios são gravados lá, no exterior. Então, realmente temos aqui esta possibilidade. Tive também o gosto de poder produzir um podcast que foi desenvolvido num mercadinho, urbano, ou seja, totalmente no exterior, e que também acabou por, ser aqui, um fator diferenciador. Então, no fundo, o podcast cada vez mais começa aqui a deslizar para algo semelhante ao que existem aqui nos shows de televisão, nos programas de televisão, e vamos cada vez mais assistir a esta transição, e em breve teremos aqui uma nova palavra relativamente ao podcast, e eu diria que até um novo conceito. Muito interessante, Liliana. Então diz-nos lá, imagina que alguém nos está a ouvir e está a pensar, isto é interessante, eu gostava de ter o meu podcast. O que é necessário para criar o nosso podcast? Olha, primeiro é termos muito presente qual é que é o nosso porquê. Porquê é que nós vamos fazer isto? Porque, na verdade, se nós não tivermos este porquê muito bem definido, mais cedo ou mais tarde acabamos por desistir, porque a vida acontece, e realmente, se este porquê não for muito, muito forte, então isto acaba por não se tornar uma prioridade. Então, ter este porquê muito bem definido é muito importante. Depois precisamos aqui de aspectos básicos, que é definir exatamente quem é que é o nosso público alvo, não é? Porque não vamos falar para toda a gente, porque quem fala para toda a gente não fala efetivamente para ninguém. E ao definir o nosso público-alvo, nós vamos ter cada vez mais clareza sobre as nossas linhas editoriais, ou seja, quais é que são os assuntos que nós vamos trazer para podermos partilhar com este público. Depois passamos então para a organização destas linhas editoriais, dos episódios, dos guiões, desta parte toda importante, para depois de passar por esta pré-produção, para passar para a produção propriamente dita. E aqui vamos precisar de um microfone, e não precisamos de um investimento enorme. Neste momento, já com cerca de 100 euros, nós conseguimos ter um bom microfone que não nos serve apenas para o podcast, que nos serve para tudo aquilo que nós fazemos, serve-nos para as sessões Zoom, serve-te se nós formos fazer formações, serve-nos para as lives, então é muito fácil rentabilizar. Se nós quisermos fazer um videocast, vamos acrescentar uma câmara, já existem webcams muito, muito boas, que gravam em 4K, por isso temos aqui esta facilidade também. E depois da produção propriamente dita, temos a parte da pós-produção, e aqui uma boa edição é essencial, principalmente no que diz respeito ao áudio. É importante termos aqui um bom áudio para podermos ouvir com qualidade, caso contrário, torna-se muito desconfortável e nós não conseguimos realmente. O assunto até pode ser interessante, mas se tiver uma má qualidade, perde-se ali, não há hipótese. E, no final, não nos podemos esquecer de um aspecto essencial, que o podcast não termina quando o episódio vai para o ar. Há todo um outro aspecto importante, que é a divulgação do episódio, que é colocarmos o episódio em todo o lado, partilharmos com toda a gente que aquele episódio está no ar, para chegar a mais pessoas. E desta forma temos aqui o caminho, etapa a etapa, para colocarmos aqui um podcast no ar, de forma simples. E como é que nós colocamos no ar? Quais são as plataformas neste momento onde é importante nós podemos pôr o nosso um episódio, o nosso podcast tem várias plataformas, Sim, certo? falamos do YouTube, falamos do Spotify,
E depois podemos falar em inúmeras plataformas como o Apple Podcast, o Deezer, a Amazon Music, temos também o iHeartRadio, temos inúmeras plataformas que acabam por ser a plataformas distribuidoras, ou seja, muitas vezes o que é que acontece? Nós pomos numa plataforma e ela distribui para N plataformas, de forma a estarmos presentes literalmente no mundo. Isto é o extraordinário do podcast, é que ele nos permite sem esforço e sem investimento financeiro, ou seja, todas estas plataformas são absolutamente gratuitas, ou seja, nós não temos que pagar para estar presente nestas plataformas e desta forma as pessoas podem facilmente encontrar-nos, porque o podcast é uma plataforma pesquisável. Se eu for ao Spotify e pesquisar por agricultura, eu vou encontrar N podcasts sobre agricultura. Se for procurar por cebolas, provavelmente eu também vou encontrar um ou outro episódio sobre cebolas, não é? A gente pensa, ai, ninguém vai falar sobre isso. Há sempre alguém que se lembra de falar sobre qualquer assunto. Então é tornarmos esta ferramenta verdadeiramente a trabalhar a nosso favor e a favor do nosso negócio. Como? De forma estratégica. E aí depois entra o trabalho em termos de SEO, do título, da descrição, de utilizarmos os links para as pessoas chegarem até nós, e acima de tudo há que pensarmos aqui num aspecto muito importante. Quem ouve o nosso podcast escolhe ouvir-nos. Não estamos dependentes do santo algoritmo das redes sociais. Então estamos num outro patamar relativamente às outras pessoas. Quando eu escolho ouvir o podcast do Sofar, eu estou a escolher ouvir a Camila, a escolher ouvir os parceiros alemães, estou a escolher ouvir o podcast de Semear, estou a escolher ouvir aquelas pessoas. Não me aparecem porque o algoritmo decide que eu até gostaria de ouvir ou de ver aquela publicação. É interessante, por exemplo, nós neste projeto Sofar, os parceiros tiveram a opção de produzir os seus próprios episódios, que foi o caso do parceiro esloveno e do parceiro turco. Por exemplo, no caso do parceiro turco, a universidade já tem o seu próprio podcast, não é? Pronto. Portanto, eles integraram os episódios no seu próprio podcast. E depois os dois parceiros portugueses, que somos nós, as Mulheres à Obra e a Semear, e os dois parceiros alemães escolheram fazer os podcasts com o teu apoio, Liliana. Portanto, quem não se sente ainda confiante para produzir o seu podcast ou quer ter aqui mesmo uma qualidade profissional, como é que funciona a Escola Portuguesa de Podcasting? Que tipo de apoio é que tu dás? Por exemplo, nós neste momento estamos a gravar o podcast, poderíamos gravá-lo no Zoom, não é? Mas estamos a gravá-lo aqui num estúdio online. Fala-nos aqui um bocadinho de como é que isto Sim, funciona. nós, damos este apoio à produção dos podcasts, e temos este serviço também para empreendedores e empresas e as próprias marcas, e começa desde a estrutura do podcast, não é, de tudo aquilo que eu falei, mas depois também temos este apoio a nível da produção e aqui as pessoas podem escolher efetivamente gravar remotamente e eu tenho muitos empreendedores que o escolhem, gravar remotamente, gravam episódios a solo, gravam episódios com convidados, tudo isto é possível à distância com uma ótima qualidade, ok? E aqui nós temos uma mais-valia relativamente a esta plataforma que nós utilizamos, que é o Riverside, que ele faz uma gravação dupla. Ele grava através da internet e depois também grava para a cloud. Ou seja, nós temos aqui uma segurança que outro tipo de plataformas que fazem estas gravações não têm. E isto é uma grande mais-valia. Depois, isto é uma plataforma pensada efetivamente para podcast, não é uma plataforma pensada para reuniões que também pode ser usada para podcast. Então temos aqui esta mais-valia grande. Se não quisermos gravar remotamente, temos esta possibilidade de gravarmos em estúdios, nós trabalhamos com estúdios parceiros em todo o país, nós temos parceiros de norte a sul do país e nós trabalhamos com estes parceiros, não só em estúdio, mas também se desejarmos gravar no escritório ou nas instalações daquela marca ou daquela empresa ou daquele empreendedor, também é possível fazermos isto. E depois temos
a parte do apoio à pós-produção, que inclui a edição e que inclui a gestão de todas as plataformas com os títulos, as descrições em termos de SEO e o próprio agendamento. Ou seja, é uma grande mais-valia porque a pessoa está focada naquilo que é importante, que é partilhar a sua mensagem, a criar os seus guiões, a convidar as suas pessoas para estar presentes e nós fazemos toda a outra parte técnica e logística que também é muito importante, principalmente quando nós trabalhamos a solo. Quando temos todo um negócio em cima de nós, termos mais isto que muitas vezes, às vezes temos que aprender ou que levamos N tempo e que não avançamos porque há uma dificuldade técnica, não sei fazer, não tenho tempo, aqui não há desculpas. Nós fazemos esta parte toda para que facilitar a vida das nossas pessoas, por assim dizer. Exato. Eu optei por trabalhar com a Liliana precisamente porque é uma solução-chave na mão. Portanto, eu só tenho que estar aqui a gravar e agora sei que este episódio vai para o ar, vai juntar-se aos outros, e pronto, e não tenho que me preocupar com nada. E Liliana, queria agradecer-te, acho que foi muito interessante terminarmos este ciclo de 5 episódios do nosso podcast contigo, porque de facto o podcast é uma ferramenta brutal. Eu acho que enquanto as redes sociais estão cada vez mais sobrelotadas de informação e de publicidade, acho que o podcast ainda é aqui algo que tem muito potencial por explorar. Pois é, como tu dizes, nós escolhemos o que é que queremos ouvir, não estamos tão dependentes dos algoritmos e acaba por haver aqui uma conexão mais autêntica com o nosso Sim, público. olha, Ah, sobre isso, deixa-me acrescentar aqui uma coisa, Camila, que eu acho que é muito importante. Esta conexão também é conseguida por um aspecto que pode ser um pormenor, mas aqui é um detalhe muito importante. A maior parte de nós ouve podcasts em áudio e com auscultadores, com fones, por assim dizer. Ou seja, nós temos a possibilidade, enquanto podcasters, de estar literalmente a falar ao ouvido das nossas pessoas. E a quem é que nós deixamos falar ao ouvido? A quem nos é próximo, a quem nós temos alguma ligação. Então a sensação que nós temos é que aquela pessoa está ali connosco, como se nós estivéssemos a escutar atrás da porta, como se nós estivéssemos ali uma relação muito próxima e eu diria quase íntima com aquela pessoa. Então coloca-nos num patamar completamente diferente do que aquilo que acontece em termos de redes sociais, e eu não estou contra, eu acho que é uma grande mais-valia que deve ser usada em e conjunto. aliás, podem ser usadas e devem ser usadas para divulgar os podcasts, Exatamente, não é? em conjunto, mas é aqui um aspecto importante que muitas vezes nós esquecemos, não é? Temos esta preocupação de criar conexão com as nossas pessoas e esquecemos desta parte simples da vida que é fala ao ouvido das pessoas através de um podcast. Isto acontece literalmente. Obrigada, Liliana. Foi um prazer e assim terminamos os nossos podcasts o nosso podcast de Sofá com este episódio com a Liliana Marques. Obrigada a todos que nos acompanharam. Obrigada, Camila, foi um gosto. Olha, e que venham mais episódios de podcast e até breve.